minutinho. Ah, amigo, porque toda vez comigo ele começa a fazer isso. Tá funcionando tudo certinho aqui. O que houve, Gelson? Ah, começou aqui de gravando. Muito bem. Todo mundo vê a minha tela? Tá tudo tranquilo? Estou vendo legal. Pronto, me avisa aí, Lucas, se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí. Bom, continuamos na questão 2019, né, do Enem 2019, e agora vamos para a questão 145. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, né, que é o nível e a experiência, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, que ele chama de J1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Aí ele dá as opções aqui. Primeiro a gente faz essa leitura, né? Então a gente compreende aqui que se trata de um jogo, né? E aí ele dá quais são os parâmetros desse jogo, o que está envolvido. Então vamos aqui organizar, né? Antes de mais nada, o que a questão quer saber? Quer saber qual é a diferença entre o valor do ataque do jogador 1, que venceu, e o valor da defesa do jogador 2, né? Essa diferença de valores aí, né? Para fazer essa conta, né, para descobrir qual é o valor do ataque do jogador 1 e da defesa do jogador 2, a gente precisa descobrir como fazer essa conta. E é bem simples, né? Para isso, temos algumas informações. Quais são elas? É um jogo online, né? O nível, que eu vou chamar de N, para simplificar aqui, e a experiência, que eu vou chamar de E, são os parâmetros importantes, né? Para quê? Para a gente calcular a defesa, que eu vou chamar de D, e ataque, que eu vou chamar de A, né? A defesa e o ataque dependem do nível e da experiência. A força de defesa D é diretamente proporcional ao nível N e ao quadrado da experiência, certo? A força de ataque, A, é diretamente proporcional à experiência E ao quadrado do nível, né, que chamei de N. Nenhum jogador conhece o nível e a experiência dos demais. Inicialmente, todos os jogadores têm nível 1, experiência 1, defesa 1 e ataque 2. Então, ele já dá os parâmetros iniciais. O jogador 1 tem nível 4 e experiência 1, e o jogador 2 tem nível 2 e experiência 6. Então, é baseado nessas informações que a gente vai montar a nossa formulinha. Então, antes de mais nada, vejam aqui. Ó. Quando eu falo que uma grandeza é diretamente proporcional à outra,
o que eu quero dizer é o seguinte. O que acontece com uma afeta a outra da mesma forma. Por exemplo, se uma grandeza, se a defesa, né, o nível do cara aumenta, o valor do nível do cara aumenta, então o valor da defesa também aumenta. Tipo, exemplo prático. Então, se a gente compra um picolé a R$2, né, o preço e a quantidade de picolés são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento a quantidade de picolé, obviamente eu não vou continuar pagando R$12, eu vou pagar um valor maior. Então, se aumenta a quantidade de picolés, aumenta o preço, né? Se aumenta o valor, então, obviamente, aumenta também a quantidade de picolés que você pode comprar. Então, essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais, tá? Uma outra informação. Se as grandezas são diretamente proporcionais, né? Então, o valor de uma é igual a uma constante multiplicado pela outra, né? Que eu vou mostrar daqui para vocês. Então, olha só. O nível eu chamei de N, né? A experiência E, a força de defesa D, a força de ataque A. Foi só para a gente simplificar. Então, ele disse que a força de defesa D é diretamente proporcional ao nível e, aí quando fala I, geralmente a gente associa a multiplicação, e a experiência ao quadrado. Quando eu divido um pelo outro, né, por essas grandezas, eu tenho sempre um valor constante. Ou, escrevendo da forma que eu tinha dito para vocês, a defesa é igual a uma constante multiplicado pelo nível, multiplicado pela experiência ao quadrado. Tá? Então, o cálculo da defesa é dada por isso aqui. Defesa é igual a uma constante multiplicado pelo nível, multiplicado pela experiência ao quadrado, que veio daqui. Ó. Nas grandezas diretamente proporcionais, eu dividi numa grandeza que é diretamente proporcional às outras, fazendo essa divisão, eu obtenho sempre um valor constante. Né? Então, escrevendo aqui na formulinha, é só fazer o cruz-credo aqui, eu tenho que D vezes 1 igual a D, e aí eu faço K1 vezes N vezes E ao quadrado. Por isso está essa formulinha aqui. Ô, Joelson, só um minuto. Oi. Estão pedindo aqui no chat para você repetir essa constante. Acho que é explicar de novo, não é isso, Isabelle? O que é uma constante? Constante é um número. Que número é esse? Eu não sei ainda. Pode ser qualquer um. Então, quando ele diz que as grandezas defesa, ela é diretamente proporcional ao nível e à experiência elevada ao quadrado, né, que está escrito aqui, ó. A força de defesa D é diretamente proporcional ao nível. Ou seja, se eu pegar o valor de D e dividir pelo N, eu vou ter sempre um valor constante, independente de quanto seja a defesa e quanto seja o nível. Né? Eles são diretamente proporcionais. Então, quando eu dividir esses valores, eu vou obter o D pelo N, eu vou obter um valor sempre constante, que é aquele K. Né? Que a gente É como se... Desculpa, Joelson. Pode falar. É como se a gente dividisse o preço de 5 picolés, né, sei lá, R$10, pela quantidade de picolés, 5 picolés. 10 dividido por 5 dá 2, que é o preço de um picolé. Então, Exato. isso não varia, esse 2. É a constante. Preço de um picolé, é sempre constante. Se a gente pegar R$4 dividido por 2 picolés, vai dar 2. O valor, a constante aí é 2, ó. Né? Dependendo, porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Boa exemplo, Lucas. Então, O seu exemplo, cara... Joelson. Oi? É o seu exemplo, foi mérito seu aí. Certo? Então, tem essa característica aí. Né? Se o D for o preço do picolé e aqui embaixo for a quantidade, né? Então, 10 picolés, eu vou ter... aliás, R$10 eu vou ter 5 picolés. 10 por 5, 2. Que é o preço, né? O preço unitário, que é o valor constante. Né? Então, essa é a ideia. Tá certo?
Então, o que eu estou fazendo aqui é só escrevendo na forma, multiplicando esses caras aqui para definir a formulinha do cálculo da defesa, né? Então, aqui fazendo o cruz credo aqui, ó, D vezes 1 embaixo do K1, tem 1 aqui, né? É uma fração. D vezes 1 dá D. Aí eu faço o K1 que multiplica N vezes E ao quadrado. Tá aqui. A mesma ideia, ele diz que a força de ataque ela é diretamente proporcional à experiência e ao nível ao quadrado, que é o que está dito no texto. Aqui, ó. A força de ataque A é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Muito bem. Então, fazendo aqui o cruz credo, eu tenho que a força de ataque é o K, é uma outra constante, que não é a mesma que essa aqui, é uma outra constante, vezes E vezes N ao quadrado. Então, essas são as formulinhas que ele dá para grandezas diretamente proporcionais, defesa e ataque. Então, veja, se falou diretamente proporcional, gente, então você faz a divisão de uma pela outra e isso vai ser sempre igual a uma constante. Tá joia? Ou você escreve direto dessa forma aqui, ó, que uma é igual a uma constante vezes a outra. Isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais, certo? Muito bem. Vamos lá. Ele deu os valores iniciais para todos os jogadores. Inicialmente, todos os jogadores têm nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e defesa 1. Então, com essa informação inicial, eu consigo calcular as constantes que a gente desconhecia até então. Então, basta substituir aqui na formulinha que a gente montou, substituir pelos valores iniciais que ele deu. O D é 1, então aqui no lugar do D fica 1, igual o K1, que a gente não sabe ainda, né? O N igual a 1, está aqui. O E também igual a 1, está aqui. Ó. Então, fazendo aqui 1 igual a K, K1 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1, vezes K dá K, portanto, K é igual a 1. O K1, a primeira constante é 1. Tá? Fazemos a mesma coisa na formulinha do ataque. O A, ele diz que é 2, então no lugar do A botei 2. O K2 é o que a gente quer encontrar, que é a segunda constante. O E, a experiência, vale 1, e o nível também vale 1. Então, aqui fazendo a continha, temos que a segunda constante vale 2. Com as constantes, eu posso agora ter a fórmula definitiva. Então, aqui a fórmula da defesa é 1 vezes N vezes E ao quadrado. E o ataque é 2 vezes E vezes N ao quadrado. Então, 2 vezes está aqui as formulinhas de defesa e de ataque. Com a formulinha na mão, vamos agora calcular finalmente a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador 2. É só substituir os valores que ele deu. Para o jogador 1, eu vou usar, ele vai atacar, ele desafia o outro, ele é o atacante. Então, eu vou usar a fórmula de ataque para o jogador 1. Ou seja, o ataque do jogador 1, que eu vou chamar de A1, vai ser igual a 2. Aí eu vou colocar a experiência que ele deu para o jogador 1 é 5. Então, 2 vezes 5, no lugar do E eu boto 5. E no lugar do N, eu boto 4, que é o nível dele. Então, 2 vezes 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 16 dá 160. Então, a força de ataque do primeiro jogador é de 160. O jogador 2 ele vai se defender. Então, eu vou usar a fórmula de defesa para ele. Então, a defesa dele vai ser o nível 2. Né? Eu vou usar aqui a fórmula da defesa. No lugar do N, eu boto 2. E no lugar do experiência, eu boto 6, que foi o que ele deu. Então, 2 vezes 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72. Então, a defesa do jogador 2 é 72. Então, ganha quem tem o maior poder. Quem tem o maior poder é quem tem o maior número, que é o jogador 1. Então, ele já disse que o jogador 1 ganhou. Então, de fato, a gente está comprovando que sim. Aí ele quer saber, ganhou com quanto a mais do outro? Então, é só fazer a subtração. 160 menos 72, que dá 88. E lá na questão seria a alternativa B. Tá bom? Então, o que é importante aqui para você entender? Grandezas diretamente proporcionais significa dizer que uma grandeza é igual a uma constante multiplicada pela outra. Pronto.
Escreveu assim, significa dizer, o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, obrigatoriamente a outra também aumenta. Tá? Se uma diminui, obrigatoriamente a outra também diminui. Isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Escrevendo na fórmula, você vai escrever sempre uma grandeza, sinal de igual, constante, igual a outra grandeza. E, aliás, vezes a outra grandeza. Então, essa é a formulinha geral para grandezas diretamente proporcionais. Certo? Obrigado por assistir. Bom estudo.